Olá a todos, Daniel da QSP Tecnologia, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu estarei explicando para vocês como funciona um varistor. Primeiro, o que é um varistor? O varistor ele é um resistor dependente da tensão aplicada em seus terminais. A sua resistência diminui com o aumento da tensão aplicada. Temos aqui na tela mostrando para vocês três varistores de tamanhos diferentes. Qual a diferença entre eles? Quanto maior for o seu tamanho, maior é a capacidade de absorção de energia. Por quê? Porque o varistor ele é muito utilizado em sistemas de proteção. Vocês vão encontrar os varistores principalmente na entrada de fontes de alimentação. Os varistores eles servem para então proteger o circuito contra sobrecarga de tensão ocorrida, por exemplo, numa linha de transmissão. Um raio, por exemplo, que caiu numa linha de transmissão, ele irá percorrer até chegar em sua residência e na tomada onde está ligado o seu equipamento eletrônico vai então surgir aí uma sobretensão e o varistor em conjunto com o fusível deve atuar para que não ultrapasse a tensão máxima suportada pelo seu circuito eletrônico. Então nesse vídeo nós iremos explicar como utilizar o varistor em seu circuito eletrônico de forma bastante eficiente. Temos aqui três tipos de varistores. Esse primeiro ele é o 14K220, o segundo é o 10D470 e esse pequenininho aqui, deixa eu ler que eu não estou conseguindo ler, ele é o 07K391. Então, a numeração deles aqui varia de acordo com o fabricante, mas normalmente ele segue o mesmo padrão. A primeira numeração, que no caso aqui desse componente, que é o 14, especifica o diâmetro do encapsulamento. Então aqui é 14K220. O 14 equivale então aos 14 milímetros aproximadamente do encapsulamento desse varistor. Nesse segundo aqui do meio, ele tem 10D470, então o 10 equivale a 10 milímetros e esse 0,7. Podemos confirmar aqui, por exemplo, com um paquímetro. Vamos ligar o paquímetro. Então esse que é o 14, ó, ele está por volta de 15, um pouquinho mais de 14. Este outro, que é o 10, está com 10,5 milímetros, e esse é o 0,7, está com 7 aí, tá? Então, a numeração que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ó, 14K220, então 14 milímetros. Os números que estão no final da numeração mostram a tensão do varistor. Então, novamente, aqui nós temos 3 varistores. Este daqui é o 14K220. Então, a numeração desse cara aqui é 22 volts de tensão de varistor. Por quê? Porque eu tenho o 2 e 0. 0 significa 10 elevado a 0. Que é 1, então vai dar 22 vezes 1, então 22 volts de varistor. Essa tensão de 22 volts, ela então é a tensão de trabalho do teu varistor. Só que a gente tem que se perguntar, essa tensão é uma tensão de corrente alternada, RMS, ou é uma tensão contínua, tensão DC? Tá? Então, veja bem, nós temos aqui que neste caso, ó, vamos pegar esse varistor aqui, ó. Então esse segundo aqui, ó, esse aqui é do fabricante CNR e o código dele aqui, ó, está mostrando 10D470K. Então ele é um varistor de encapsulamento de 10 milímetros. E a tensão dele é 47 volts. Tá? Só que essa tensão de 47 volts, ela é
a tensão contínua. Então, como podemos observar aqui no datasheet dele, ó. Vamos colocar ele aqui do ladinho. Deixa eu aproximar. Então tá aqui, ó. Temos o código, ó, CNR 10D470. Então tá aqui, ó, CNR 10D470. Então ele é de 47 volts DC, corrente contínua, e a tensão alternada é diferente. Ele é de 30 volts alternada RMS. Então essa tensão é 30 volts RMS. Olhando aqui na tabela, a gente tem uma tabela aqui do datasheet que mostra vários varistores de tensões diferentes. Eu fiz uma relação, né, entre a tensão contínua com a tensão alternada. E essa relação, para qualquer um desses componentes da tabela, ficou em torno de 1.6. Podemos observar aqui, ó, se eu pegar, fizer uma continha de 47 dividido por 30, vai dar aí 1.56. Se eu pegar um outro valor, por exemplo, ó, vou buscar aqui um outro valor. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar agora esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó, 10D220K. Então ele é um varistor de 22 volts tensão contínua e 14 volts RMS. Então se eu pegar novamente aqui na minha calculadora, fizer quanto que é 22 dividido por 14, então 22 dividido por 14 vai dar então aproximadamente aquele valor, em torno de 1.6. Então, para que serve isso daqui? Pelo seguinte, pessoal, se vocês encontrarem lá no mercado, né, vocês estão comprando lá no mercado de vocês um varistor. Então você vai ler lá que ele é um varistor pelo código aqui de numeração dele, né? 470. Então você vai pegar e vai fazer uma continha de esse valor que tá, que é 47 dividido por 1.6, você vai ter aproximadamente aí a tensão alternada do teu varistor. Tá? Esse caso aqui, por exemplo, é 22 volts. Então 22 dividido por 1.6, né? Então 22 dividido por 1.6, ele é de em torno de 14 volts a tensão alternada aí. Então, pessoal, essa primeira parte aí serviu para mostrar para vocês os diferentes tipos de varistores que a gente vai encontrar no mercado, tá? De tamanhos diferentes e também de tensões diferentes. Eu estava esquecendo aqui, ó. Existe o seguinte: existe dois tipos de varistor de materiais diferentes, né? Nós temos o varistor de óxido de zinco e carbeto de silício. Qual que é a diferença entre eles? Podemos ver pelas curvas, né? Então aqui é uma curva característica de um varistor, onde eu tenho aqui no eixo Y eu tenho a corrente e no eixo X eu tenho a tensão aplicada no varistor. Então a gente fala o seguinte, que a tensão do varistor é aquela tensão contínua que quando eu aplico no meu varistor, ele começa a gerar uma corrente de 1 mA. Então aquela tensão que nós vimos nas tabelas, né? Nós vimos aqui naquelas tabelas que nós vimos aqui, ó, por exemplo, esse caso de 47 volts. Então se eu aplicar 47 volts no meu varistor, ele vai gerar, então ele vai começar a circular uma corrente de 1 mA. A partir deste ponto, a corrente sobe
muito rapidamente. Né? Por quê? Porque a resistência diminui rapidamente também. A diferença entre esses dois tipos de varistor está nesta curva. Né? Num varistor de óxido de zinco, a curva, né, o joelho, ele é muito mais 90 graus do que o de carbeto de silício. Né? Então ele é muito mais acentuada a variação da corrente em função da tensão aplicada. Então, dê preferência no uso de vocês de varistor para utilizar então o de óxido de zinco, tá? Para aplicações de proteção do circuito. Então, pessoal, na sequência eu estarei mostrando para vocês uma aplicação prática de um circuito de proteção contra sobretensão. Então a gente vai mostrar para vocês o circuito, eu vou explicar para vocês o circuito e na outra sequência a gente estará mostrando o resultado na prática. Nós vamos montar um circuito, né, na bancada com um varistor e um fusível e vamos aplicar então uma tensão, uma sobretensão no nosso circuito de acordo com o varistor escolhido e vamos verificar então a atuação do varistor sobre essa tensão aplicada. Então aguardem já, daqui a pouco já estou voltando aí com o circuito e a parte prática desse vídeo. Bom, pessoal, agora voltando com o nosso circuito que iremos criar para proteger o nosso circuito eletrônico. Então vamos utilizar um varistor. Ele é uma resistência variável. Lembrando vocês que a resistência ela diminui com o aumento da tensão. Antes do varistor, eu vou colocar aqui um fusível. E tudo isso é alimentado com uma tensão alternada. Essa tensão alternada pode ser, por exemplo, a rede elétrica ou mesmo o secundário de um transformador. A finalidade desse varistor é proteger esta linha para que a tensão entre esses dois terminais não ultrapasse a tensão do varistor. A tensão do varistor escolhida no seu projeto. Vamos imaginar que eu estivesse trabalhando com esse varistor aqui, ó, que é um varistor de 22 volts DC ou aproximadamente 14 volts RMS. Então, a tensão aqui, ó, 14 volts RMS, estaria já causando aqui o início da condução deste varistor. Se eu aumentar essa tensão, irá diminuir a resistência. Consequentemente, começará a circular uma corrente por aqui. Por quê? Porque a resistência do varistor começa então a diminuir com o aumento da tensão aplicada. Se eu continuar aumentando a tensão aqui na entrada, a resistência vai diminuir até um certo ponto onde a corrente vai chegar a ultrapassar a corrente limite do fusível, fazendo com que o fusível então ele se abra. Então ele vai abrir, protegendo o circuito eletrônico aqui na saída. Imagina que aqui você tem microcontrolador, você tem um circuito de fonte, obviamente, circuito de fonte, retificador e mais para frente o circuito com microcontrolador, display. Então toda essa parte daqui estará protegida pelo varistor, que ocasionalmente e propositalmente irá queimar o fusível, porque a corrente que irá circular por ele irá crescer, irá aumentar,
chegando ao limiar do fusível. Vamos imaginar que esse fusível seja de 1 ampere. Então, se a corrente que passar por aqui for maior do que 1 ampere, esse fusível então vai se abrir, fazendo com que a tensão aplicada aqui não chegue mais nessa segunda parte. Então, pessoal, é um circuito bastante simples e vamos ver agora na prática como isso funciona. Vamos montar esse circuito e forçar aqui uma tensão para que a gente possa verificar o funcionamento do varistor e do fusível. Então vamos lá para a bancada e vamos ver isso daqui. Então voltamos novamente aqui na bancada. Tenho aqui o circuito que foi mostrado aí na teoria, onde eu estou utilizando um varistor. Vamos aproximar aqui, ó. Então, que a câmera é difícil de focalizar. Às vezes, colocando a mão atrás ajuda. Então tá aqui, ó. Então, esse varistor é o varistor 10D470K, que é o varistor de 10 milímetros de diâmetro e 47 volts DC, né? Vendo na tabelinha, a gente vai observar que ele é de 30 volts RMS, tá? Conforme foi mostrado lá na tabela do datasheet do fabricante. Aqui, ó. Tá? Então ele é 47 volts DC. Podemos observar aqui, ó, que nós temos, né, tensão alternada RMS. Então está em 30 volts alternado. Nessa condição, eu vou aplicar uma tensão. Podemos observar aqui, ó, que no multímetro, por enquanto eu não tenho tensão nenhuma, tá? Então eu estou com uma tensão aqui muito baixa, em torno aí de meio volt, que eu estou aplicando com um variac. Então podemos observar aqui, ó, pessoal, serve até como dica para vocês. Como utilizar uma tensão alternada no laboratório? Eu utilizo um transformador isolador, onde ele entra, né, por aqui, ó. Ele entra por aqui 110 volts, né, por aqui, e sai aqui no branco 220. Então eu tenho uma isolação galvânica, né, então eu não tenho perigo aí de encostar e ter algum choque elétrico. Então sempre é bom ter uma isolação galvânica. E aqui, né, na saída desse inversor, eu coloco então o meu varistor, né, onde eu posso então estar variando a tensão do meu varistor. Então eu tenho aqui como se, né, eu tenho na verdade um transformador onde a tensão do secundário é variável. Essa tensão, ela está sendo então medida novamente aqui pelo multímetro. Então tá aqui, ó. Então eu vou subir um pouquinho a tensão para em torno de 30 volts. Vamos lá. Vamos subir a tensão aqui para 30 volts. Então tá aí, ó. Passou um pouquinho. 30 volts RMS, True RMS, porque esse multímetro, ele é um multímetro True RMS. Nesse momento, pessoal, a corrente deve estar muito baixa no varistor. Uma corrente muito baixa. Eu vou medir a corrente com um alicate amperímetro. Vou colocar aqui, ó. Podemos observar que a corrente está aí, uma corrente residual, né, em torno de 7 miliamperes. Né? Eu acho que até, se eu deixar aí fora, ó, já tem uma tensão, uma corrente residual do próprio equipamento, né? Então vamos considerar uma corrente aí em torno de zero,
0 amperes. Vou aproximar aqui para vocês, ó. Tá? Então nós temos, vamos verificar aqui, ó, vamos deixar tudo para que vocês possam visualizar, né, todas as informações dos equipamentos. Pronto. Então nós temos aqui o fusível, ou perdão, o varistor. Temos aqui, ó, na caixinha, né, nesse suporte aqui, nesse soquete, temos um fusível de 200 mA, 250 mA, tá? E o varistor, e aqui do lado esquerdo temos aqui o nosso transformador variável. Nós temos aqui uma corrente que está praticamente zero, e aqui 30 volts, tá? 30 volts. Vamos observar também a temperatura através dessa câmera de temperatura. Nós vamos observar a temperatura do varistor. Deixa eu focalizar aqui, pessoal. Podemos verificar o seguinte, ó, que a temperatura do varistor, aqui na tela, ó, está em torno de... Ó, tá difícil localizar aqui, ó, o varistor. Tá aí. Tá em torno aí de 22 graus. Tá? Podemos observar aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar a imagem, que o varistor está bem aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então ele tá, pode ver que a cor dele é a mesma do ambiente. Tá aí com uma temperatura em torno de 23 graus. Olha, agora eu consegui focalizar. 23 graus. O que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar um pouquinho a tensão agora. Vamos colocar 40 volts. Quer dizer, nós lembrando vocês que o varistor, ele é esse varistor que eu estou utilizando é um varistor de 30 volts. Eu já estou subindo a tensão dele para 40 volts. Né? Então a corrente aqui já começou a subir um pouquinho. Vamos novamente visualizar aqui, ó, né, a temperatura. Ó, podemos observar agora que começou ligeiramente a aumentar a temperatura. Podemos verificar aqui a cor do nosso varistor, ó. Já começou a aumentar aí para 25 graus, 26 graus. Por quê? Porque eu estou aplicando uma tensão, vejam lá no multímetro, de 40 volts. Tá? Embora a corrente esteja em torno de 8 mA, né, 5 mA que tinham residual, né, já está passando então uma corrente pelo varistor que fez com que ele aumentasse um pouquinho a temperatura. Estava em torno de 22, né, agora está em torno de 26 graus. Vamos agora provocar então agora a queima do fusível. Tá? Vamos provocar agora a queima do fusível aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui e colocar ele numa posição boa para vocês verem que aqui o porta-fusível está aqui, ó. Então o que eu quero que vocês reparem? Eu vou aumentar a tensão do meu variac e eu quero ver em que tensão que o fusível vai queimar. Lembrando vocês que o fusível ele é de 250 mA. Então, para isso, nós vamos colocar aqui o nosso multímetro numa escala de máximo, né? Numa opção de máximo. E eu vou subindo a tensão e ele vai registrando a tensão de máximo. Tá? E vamos parar quando a corrente aqui voltar para zero. Então, ó, vou começar a subir a tensão. Começar a subir a tensão. E o multímetro, ó, já foi 250, 300, 400 mA. Pronto.
Vocês perceberam, pessoal, que ele subiu em torno de 500 mA. Ele chegou até a esquentar um pouquinho porque a velocidade de subida foi muito grande, então a temperatura dele aumentou, mas o fusível queimou numa tensão de em torno de 54 volts. Então eu apliquei 54 volts RMS no meu varistor e a corrente subiu para meio ampere, onde a partir daí um fusível chinesinho aí, Xingling, né, de 250 mA, abriu o bico. Abriu o bico em 500 mA. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro a utilização do circuito com o varistor e o fusível na proteção de circuitos eletrônicos. Tá? Essa fumacinha que saiu foi devido ao tempo que foi exposto o varistor sobre essa tensão, né? Porque ela estava subindo gradativamente. Mas quando às vezes acontece de dar por exemplo, um raio ou uma sobretensão na rede elétrica, ela é muito rápida, não dando o tempo do varistor esquentar. Então ele entraria em ação queimando o fusível, mesmo numa temperatura mais baixa. Então, pessoal, ficou aí esse vídeo para vocês. Espero que tenha sido muito útil. E quem desenvolve projeto, entendeu? Comece então a utilizar os varistores na proteção de circuitos eletrônicos. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha lá que ajuda a gente pra caramba, né? E compartilhe esse vídeo aí com seus colegas de trabalho, de escola, colegas aí da área de eletrônica e robótica e o que seja, ok? Um abraço a todos e fui!